Como se o governo brasileiro tivesse que resolver o que o Jardim de Infância armou, com prejuízos para o bolso dos adultos. Olha só, o bolsonarismo vai conseguir colher esses louros, que isso iria desgastar a imagem do presidente Lula e enfraquecer o Supremo. Essa informação é uma informação exclusiva, é uma informação de bastidor. A nossa fonte lá em Washington me garantiu. Me parece que Mauro Vieira, o nosso chanceler, saiu de lá para almoçar um tanto atabalhoado, atordoado, não tão feliz como, por exemplo, quando ele chegou. Ele achou que a relação seria diferente, mas não foi. Marco Rubio teria sido direto, reto. Som na caixa, Bruno. Eu peço a você que crave o dedo no like. Se você não cravou o dedo no like e não se inscreveu no canal até agora, meu Deus, esse é o dia. Esse é um programa que ninguém perde, nem mesmo os jornalistas da velha mídia. Por isso que você tem que mandar o programa em todos os seus grupos, mandar republicar nas redes sociais, apertar o botão do retweet, mandar para os amigos e para os inimigos. Afinal, esse é o Paulo Figueiredo Show. Sabe aquele momento clássico de filme em que o vilão já está encurralado, a música de tensão sobe e você sente que ele vai tentar uma última cartada desesperada? Pois é, hoje é o grande encontro entre Brasil e Estados Unidos. Mauro Vieira, o nosso chanceler, versus Marco Rubio, o secretário de Estado americano. É tipo o Duende Verde todo esterbuchado no chão, ligando seu paraglider por controle remoto para empalar o Homem-Aranha na trairagem. Isso se o Duende tivesse vindo de van do Itamaraty e o Homem-Aranha representasse a Casa Branca. E olha só que timing maravilhoso. Na véspera desse encontro diplomático, Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo foram recebidos no Departamento de Estado dos Estados Unidos. É o que a gente chama de checkmate em escala global. Um dia antes da reunião oficial, os americanos já avisaram. Calma, Bananil, vocês podem até vir, mas a gente já sabe quem são os adultos da sala. E o mais divertido? Também na véspera do encontro, os americanos admitiram: o tarifaço de 50% contra o Brasil é político. Só 10% tem a ver com comércio. Os outros 40% são castigo por censura. Basicamente o recado foi: vocês podem cobrar imposto, mas não calar a boca de gente. É o tipo de coisa que no Brasil o STF chama de democracia. Eduardo Bolsonaro, com aquele olhar de quem viu o roteiro antes, disse: anistia segue mais viva do que nunca. Traduzindo, o Brasil queria falar de soja e os americanos querem falar de liberdade. É tipo você ir na churrascaria e o garçom te servir sushi. Mas o ponto alto da história é o conteúdo da reunião dos dois. Eduardo e Paulo Figueiredo falaram sobre como a aproximação entre Trump e Lula está sendo transformada numa narrativa no Brasil. Segundo aliados, eles até ironizaram. Tá rolando uma historinha de que Trump ama o Lula. Ah, claro. E o Capitão América é fã do Caveira Vermelha. Eles apostam em Marco Rubio para manter as exigências impostas ao Brasil como condição para reverter as tarifas. Entre elas, a anistia dos prisioneiros políticos. Ou seja, se quiser voltar a vender nos Estados Unidos, o Brasil vai ter que devolver a liberdade para quem o STF colocou no porão. Enquanto isso, a extrema imprensa, coitada, já não tem mais unha para roer. Tá roendo o dedo. Uma apresentadora da CNN surtou no ar, dizendo que o timing da reunião entre Paulo e Eduardo com o Departamento de Estado foi cruel, porque aconteceu na véspera do encontro de Mauro Vieira com Marco Rubio. Uma apuração bem interessante, especialmente pelo timing. Olha o que aconteceu. O deputado federal Eduardo Bolsonaro e o jornalista e empresário Paulo Figueiredo tiveram reuniões hoje no Departamento de Estado dos Estados Unidos. Como eu disse, é uma apuração do analista Caio Junqueira, está no site da CNN. E aí, por que é tão importante essa notícia? Eles se encontraram, eles foram se reunir lá no Departamento de Estado, que é comandado por Marco Rubio. E com quem
Marco Rubio vai se encontrar amanhã com o ministro das Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira. E aí, a CNN, ao Caio Junqueira, Paulo Figueiredo disse estar otimista com a perspectiva para esse encontro. Qual encontro? O encontro entre Mauro Vieira e Marco Rubio. Aí, o Caio perguntou se esse Paulo Figueiredo tinha alguma informação sobre o que Rubio colocaria na mesa com Vieira. E Paulo Figueiredo respondeu: vamos ver o que o Brasil traz para a mesa. Então, é interessante, Yuri Pita, porque eles vão fazer ali quase que uma conversa prévia, né? E a gente sabe que o Marco Rubio é crítico ao governo do presidente Lula, ao Supremo Tribunal Federal e um defensor dos bolsonaros, né? Então, assim, o timing, ele é especialmente, como é que eu posso te dizer? Ele é especialmente maldoso, sabe? Ele é cruel, especialmente cruel esse timing, Yuri. Cruel é o timing. Cruel não é prender jornalista, perseguir opositor, destruir família? Cruel é o calendário agora? É o drama da turma da lacração diplomática. Se o americano respira antes do brasileiro, é golpe. O timing é cruel, mas a ditadura do judiciário é linda, né, CNN? Um amor de ditadura. Daquelas que te prendem por emojis e te processam por ironia. E a jornalista ainda fala com aquele ar de tragédia. Ai, que momento difícil. Difícil, minha filha, é explicar por que o ministro que persegue o opositor vira o ídolo pop da tua emissora. O melhor é a expressão do medo dela ao promover o blogueiro Paulo Figueiredo a jornalista e empresário. Intuição feminina? Aí vem a pergunta, mas o Marco Rubio não estava isolado? Trump e Lula não têm uma química incrível, aquela vibe, inimigos que se amam? Então por que é tão cruel Eduardo e Paulo irem até o Departamento de Estado? Ué, mas não foi a turma da militância que disse que eles estavam escanteados por Trump? Que o Trump e o Lula agora eram best friends forever? Quer uma dica de por que esse desespero todo da apresentadora? Ouvi dizer que ela namora o José Eduardo Cardoso, o ex-ministro da Dilma. Já na Globo News, a assistente de palco do Lula, Andréa Saci, aquela que só pula com a perna esquerda, apareceu cheia de esperança, afirmando que Trump não tem ideologia, que ele só pensa em negócios e que vai se acertar com o Lula. É a síndrome da esperança progressista. Achar que o crocodilo vai parar de morder se você sorrir para ele. A agenda os gestos do Trump, queria trazer esses bastidores aqui que eu apurei nesses últimos dias, eles estão esvaziando essa tentativa, dessa narrativa que os bolsonaristas querem impor de que é tudo uma armadilha. Olha só, o Trump, ele vai encontrar o Lula e ele vai submeter Lula a uma humilhação, como ele fez, por exemplo, com o presidente da África do Sul, lá na Casa Branca. Ele já conversou com o Lula, não teve nada disso, e como o próprio Lins lembrou aqui, ontem fez uma menção, não citando diretamente, mas ao Brasil, na conversa com o Milei, já falou de forma pública, nós vimos quando ele fala da química. Então, ele vai dando elementos para esvaziar essa tentativa, dessa narrativa de que o Trump está jogando, continua blefando e continua do nosso lado. Acho que está ficando cada vez mais claro que o Trump está escolhendo, como um homem de negócios sentado na Casa Branca, o lado dos negócios, do business, do comércio. Então, assim, ele também não tem ideologia com quem na hora de negociar quando se trata de olhar para o seu público interno. Se o americano está pagando mais caro para comer carne, ele vai resolver. Então, eu estou trazendo isso porque conversando com integrantes da nossa diplomacia e também da fontes ligadas ao bolsonarismo, eles me dizem que a diplomacia americana foi avisada de que é preciso resolver, fix it, é o lema lá, resolvam essa... É difícil não usar uma palavra pueril, né? Mas assim, resolva esse BO. Esse BO. Boa, obrigada, Flávia. Eu só consigo pensar em outras coisas aqui, mas estou ao vivo, ainda bem que eu penso antes de falar. Porque é como se o governo brasileiro tivesse que resolver o que o Jardim de Infância armou com prejuízos para o bolso dos adultos. Então, assim, é simplesmente isso que a gente está vendo. O governo americano
tinha um relatório, tinha informações de que essas articulações feitas pela dupla lá nos Estados Unidos, ela resultaria do ponto de vista político em Eduardo Bolsonaro, sucessor de Bolsonaro na direita, ou seja, o Trump estava enxergando ali um aliado, né, aqui no Brasil, olha só, o bolsonarismo vai conseguir colher esses louros, que isso iria desgastar a imagem do presidente Lula e enfraquecer o Supremo, e nada disso aconteceu. Então, e aí, no meio do caminho, teve o lobby dos empresários, que aí, como eu sempre digo aqui, para mim, é o ponto principal dessa virada de chave. Mas é isso, é como se, Joel, agora o Trump mandou o governo americano, os seus subordinados, resolverem o problema que foi criado pela dupla Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo. Boa tarde para você. Ainda bem que eu penso antes de falar. Quando eu ouvi ela falando isso, eu cuspi o café aqui. Um dos últimos comentários do Trump foi uma patada histórica nos BRICS. Mas na cabeça da militância da Globo News, tá tudo maravilhoso com Lula e o Brasil. Saci acha que a reunião entre Trump e Lula foi profunda, espiritual, transformadora. Aqueles 30 segundos no corredor da ONU em que um olhou pro outro e pensou: meu Deus, é o amor. E o detalhe, ela acredita que eles conversaram. Sim, em inglês, porque o Lula, todo mundo sabe, é fluente em absolutamente nada. Eu fico imaginando o tamanho do mafuá que levou à saída repentina da Capivara Lima da Rede Globo e qual teria sido a participação dessa criatura, Saci, que ficou em seu lugar. Isso é uma loucura. Antes eu achava que era má fé, mas agora tá claro, é burrice pedagógica. É o efeito colateral do socioconstrutivismo, aquele método educacional que ensina a pessoa a sentir em vez de pensar. Resultado, jornalistas que analisam geopolítica como quem comenta reality show. Porque, segundo a Sadi, Trump não tem ideologia. E o MAGA é o quê, minha filha? Um curso de bordado? O America First é uma franquia de pizzaria? O Project 2025 é um plano de jardinagem? A mulher fala com a confiança de quem leu o título do livro e desistiu na introdução. É o Ouroboros da ignorância, o ciclo perfeito da desinformação que se alimenta da própria burrice. A manipulação deu a volta completa e comeu o próprio rabo. Eles criaram a narrativa e agora acreditam nela. É tipo o cara que inventa uma fake news e depois compartilha chorando no grupo da família. Enquanto isso, Trump já deixou claro que o Brasil está na mira. Ontem mesmo ele associou o país ao fiasco do teleprompter na ONU. Ou seja, o recado foi pessoal. E o comentarista e inimigo do pente Guga Chakra, esse monumento ao desespero, reconheceu. A química entre Lula e Trump era teatro barato, daqueles que nem no Sesc passariam. And the unlawful detention of U.S. citizens who were in Brazil. Correct. Guga, coloca pra gente em perspectiva, né? O quanto isso pode pesar, influenciar o que vai acontecer na reunião de amanhã. Olha, Marcelo, pode pesar bastante. Estava ouvindo, inclusive, o Oliver falar antes. Eu também compartilho do ceticismo dele. Assim, ceticismo não, cautela, porque o Departamento de Estado dos Estados Unidos, o Departamento do Comércio dos Estados Unidos, eles deixam muito claro sobre essas sanções aplicadas ao Brasil por causa de medidas tomadas pelo Supremo Tribunal Federal Brasileiro relacionadas a empresas americanas que eles avaliam que foi censura, na visão deles foi censura, eles dizem avaliar que foi censura. Sobre a questão, não falar o nome do Bolsonaro, mas claramente está implícita nessa declaração a questão do Bolsonaro. Eles falam dos direitos humanos no Brasil, claro que isso daí é um tremendo exagero para um país que é aliado da Arábia Saudita e do Egito, até patético de uma certa forma, mas eles colocam isso no pacote também. E esses temas estarão, com certeza, na conversa do secretário de Estado, Marco Rubio, que compartilha dessa visão, é importante deixar claro isso, com o chanceler Mauro Vieira. No final, o pânico da moça da CNN e do Guga Chucro tinham razão de ser. O primeiro sinal foi o Paulo Figueiredo. Obviamente, o Itamaraty deve publicar uma nota genérica dizendo que a reunião entre Rubio e Vieira foi maravilhosa, mas pelo que soube, saíram sem nada e de mãos abanando. Confere?
Depois veio a confirmação de mais uma vergonha mundial petista. Terminou a reunião entre Marco Rubio e Mauro Vieira e o secretário de Estado dos Estados Unidos foi duro e direto. Não haverá avanço do tarifaço nem da lei Magnitsky se não houver um fim na opressão judicial no Brasil. É bom para a gente discutir aí no estúdio. Marco Rubio teria condicionado avanços à revisão de questões como opressão judicial no Brasil e sanções contra figuras públicas como, por exemplo, o ministro do Supremo Tribunal do Brasil, Alexandre de Moraes. Essa informação é uma informação exclusiva, é uma informação de bastidor. A nossa fonte lá em Washington me garantiu que esse foi o ponto central. Houve, de fato, um degelo, o Brasil foi muito disposto a conversar. Me parece que Mauro Vieira, o nosso chanceler, saiu de lá para almoçar um tanto atabalhoado, atordoado, não tão feliz como, por exemplo, quando ele chegou. Ele achou que a relação seria diferente, mas não foi. Marco Rubio teria sido direto, reto nessa questão, né? Não vai haver avanço na questão do tarifaço e nas questões com relação ou relacionadas à lei Magnitsky, Cine, se não houver um avanço no Brasil naquilo que ele chamou, eu vou usar aqui, abre aspas, opressão judicial no Brasil e também sanções que o Brasil deve fazer contra figuras como, por exemplo, e aí foi citado, ou teria sido citado, o nome do ministro do Supremo Tribunal Federal do Brasil, Alexandre de Moraes. Ainda não há detalhes finais sobre esse possível acordo que está todo mundo falando que teria sido fechado, né? Não há nada de concreto até o momento com relação a isso. Eu também perguntei, foi assinado alguma coisa? Fechamos algum acordo? Avançamos com relação, por exemplo, à queda do tarifaço, que é algo que preocupa o Brasil? E o que eu escutei foi não foi fechado absolutamente nada até agora. Houve um avanço, de fato, porque começaram a se relacionar. Houve uma conversa, houve um degelo, mas não foi nada. Absolutamente nada acordado ou assinado, pelo menos não nesse encontro. O Mauro Vieira, chanceler do Brasil, estava acompanhado da nossa embaixadora lá em Washington, da Maria Luísa Viotti, e de um verdadeiro batalhão. Eles chegaram lá muitíssimo animados na Casa Branca, foram muito bem recebidos, inclusive estão nesse momento, enquanto a gente está aqui, almoçando lá na própria Casa Branca. Mauro Vieira e todo o time do Brasil, mas não tão felizes e animados como estavam quando chegaram. E a relação, Evandro, eu posso dizer, foi meio que dura por parte de Marco Rubio. Mas nada que nós já não tenhamos falado aqui. Na semana passada, eu ressalto aqui, a gente falou no nosso 3 em 1 isso. Falei, olha, muita calma, paciência. Você lembra disso? Porque do lado americano vem chumbo grosso. Não havia, até semana passada, nenhum tipo de conversa para amenizar isso. E agora veio a resposta. Não houve mesmo, Cine. Falta de aviso não foi. Foi lá, passou vergonha e ainda viu que o Marco Rubio não tá pra brincadeira. Resumindo, anistia ampla, geral e irrestrita e Xandão fora do STF primeiro e só depois começa a negociar. No final, a única química que rolou foi essa. Fim de jogo. E o melhor é que a plateia mundial já tá rindo. Porque, no fundo, o que está acontecendo é simples. O Brasil de hoje é aquele aluno que passou o ano inteiro colando, fingindo que sabia, e agora chegou o exame final diante dos Estados Unidos. E o fiscal é o Marco Rubio. Vai ser a hora da verdade. E como em todo bom stand-up político, a piada final já está pronta. O regime quis censurar o país inteiro e acabou censurado pelo planeta. E aí, o que você achou dessa história toda? Deixa aqui nos comentários a sua opinião, o tio Pavê quer muito saber o que você pensa. Se gostou do vídeo, já sabe, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder as notícias mais bombásticas da semana. Porque aqui, a verdade não se esconde, a gente mostra tudo. Até o próximo vídeo. Oi! Diante dos inúmeros bloqueios que eu venho recebendo do STF e também todo o boicote do YouTube, canais de cortes dos meus vídeos como esse são muito importantes para fazer a minha mensagem chegar ao máximo de pessoas possível. Sem isso, o pessoal fica refém da Globo News e das outras redes de televisão de esquerda. Por isso, todo mundo tem autorização expressa para recortar os meus vídeos à vontade, exatamente como fazem aqui os meus amigos do Pavê News. Curtam então o vídeo e se inscrevam nesse canal. Para acompanhar os meus programas completos ao vivo, eu sugiro que você acesse o meu canal e o site do Paulo Figueiredo Show. A gente transmite ao vivo todas as terças e quintas às 15 horas. Você também pode, no meu site, apoiar o meu trabalho diretamente.
O programa é totalmente financiado justamente pelos assinantes e cada contribuição é crucial. Se tornar assinante e apoiador é muito fácil, é acessível e eu criei um cupom de desconto especial com 20% aqui na descrição. É uma contribuição de pouco mais de $5 por mês, menos que uma promoção do Big Mac, e você tem acesso a vários conteúdos exclusivos, análises detalhadas e descontos dos meus cursos. De novo, link e cupom na descrição. Você pode contribuir também de uma forma mais significativa se você se tornar um patrono Gold. Aí, com um compromisso de $50 por mês, você se junta ao nosso grupo exclusivo de WhatsApp, participa das nossas reuniões mensais de Zoom, de encontros presenciais e tem acesso direto a mim por e-mail. E você vai poder compartilhar as suas ideias contribuindo para um grupo de elite dedicado ao futuro do Brasil. Você imagina o impacto que você pode ter. Desde dezembro de 2022, as minhas redes sociais estão bloqueadas no Brasil, as minhas contas bancárias, ativos, todos congelados, meu passaporte cancelado, tudo por ordens do Alexandre e sem justificativa. Então, se você está procurando uma forma de ajudar e fazer a diferença para o seu país, essa é uma ótima forma. Não me deixa sozinho.